Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos começando aqui a quarta e última parte da sequência de vídeos falando sobre a Primeira Guerra Mundial. O terceiro vídeo, pessoal, o vídeo anterior a esse, nós estivemos falando um pouco sobre a dinâmica da guerra, que era uma guerra marcada pela falta de mobilidade e também pelo surgimento de novas armas, ok? Na aula de hoje a gente vai ver os motivos que levaram ao fim desse conflito e como ficou o mundo após o fim desse conflito, ok? Em primeira parte, em primeiro lugar, a Rússia, que era liderada pelo czar Nicolau II, ela termina saindo do conflito após perder cerca de 30 milhões de soldados, após a fome se alastrar dentro do seu país. É, Alguns grupos ligados a, ao Partido Comunista Russo, eles passam a se mobilizar para destituir a família do czar. E o czar, para não sair vergonhosamente do poder, ele, em uma medida desesperada, ele resolve retirar todas as suas tropas da Primeira Guerra Mundial e tentar, assim, evitar que essa revolução comunista de fato desse os resultados que tiveram. É claro que a gente vai ver mais à frente que isso não deu muito certo. Na verdade, ele terminou tendo que renunciar ao seu poder. Depois foi brutalmente assassinado, perdeu todos os seus privilégios e tal. Então, essa tentativa de tirar as tropas não deu muito certo. Mas ele tentou. E a partir de sua saída, a gente vai ver a introdução de um novo país no conflito. Que país foi esse? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram no lugar da Rússia e praticamente se tornam o único beneficiário do conflito mundial. Eu costumo dizer que eles são os grandes beneficiários pelo seguinte: durante o conflito, durante um período que vai de 1914 a 1917, os Estados Unidos é quem irão manter os exércitos da Tríplice Entente. Irão manter de mantimentos, de medicamentos, de armas, ou seja, eles irão lucrar antes de entrarem no conflito. Quando eles entram no conflito, o conflito não vai ser travado dentro do seu território. A terra devastada, a terra assolada, vai ser a terra europeia, a terra do velho continente. E as baixas que os Estados Unidos terão durante esse conflito serão ínfimas. Na verdade, quando se passa o conflito, os Estados Unidos se tornarão a nova grande potência econômica, tomando o lugar da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que havia liderado o comércio mundial logo após a introdução da primeira fase da Revolução Industrial. E os Estados Unidos, pessoal, eles conseguirão esse feito baseado em 14 pontos que o presidente da época, Wilson, irá determinar. Ele, na verdade, criará uma série de embargos econômicos, de estratégias, que vão fazer com que os exércitos alemães comecem a recuar e a perder espaço dentro do continente. Espaço que eles haviam conquistado anteriormente. Derrotados os alemães, ou acuados, os alemães, eles se veem obrigados a assinarem um tratado de Versalhes, que foi graças a esse tratado de Versalhes que a gente vai ver o início da Segunda Guerra. Pessoal, esse tratado de Versalhes, eles jogaram a culpa do conflito para a Alemanha e Império Austro-Húngaro, não que não fossem, mas deixaram esses territórios praticamente sem crescimento, sem expectativas de reabilitação econômica. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns artigos desse Tratado de Versalhes que é importante frisarmos. Por exemplo, o artigo 45,
ele dizia: a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total de exploração das minas de carvão situadas na baía do rio Sarre, além de devolverem a Alsácia-Lorena para os franceses. Eles ainda perderão as minas que ficavam próximas ao rio Sarre. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas, ou seja, todos os territórios que a Alemanha tinha na Ásia ou na África, agora passariam a ser possessões da França e da Inglaterra. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros, blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de guerra, ou seja, o exército e as fábricas de armas ou equipamentos militares estavam proibidas de existirem na Alemanha, o que também aumentará o desemprego, porque querendo ou não, essas instâncias geravam emprego para os alemães. E artigo 232, a Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Ou seja, a Alemanha ainda tinha que pagar indenizações aos vencedores. Além de não ter empregos, além de estar destruída também após a Primeira Guerra Mundial, ela, em vez de ter o direito de reconstruir-se, ela terá que pagar duras indenizações. Duras indenizações que irão levar pessoas como Hitler a nunca aceitarem a perca dessa guerra, o fato do Tratado de Versalhes ter sido assinado, e irão lutar para conseguir transformar a Alemanha em um território forte novamente. Outra coisa que vai ocorrer a partir do Tratado de Versalhes é uma nova configuração territorial. A Alemanha vai perder parte de seus territórios, o Império Austro-Húngaro também vai perder a maioria de seus territórios na Europa, e o Império Otomano. Esses serão os que irão perder territórios. E após essa perda de territórios, a gente vai ver a formação de vários estados: Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, ou então o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que era o que a gente chama de pan-eslavismo, ok? Então a gente vai ver uma nova configuração, a gente vai ver a formação de novos países, beleza? É isso, pessoal. A Primeira Guerra Mundial ela termina assim: Tratado de Versalhes, formação de novos territórios, e com os Estados Unidos se tornando a primeira grande potência econômica do século XX. Ok? Qualquer dúvida sobre o conteúdo, vocês podem entrar em contato. Estarei disponível nas redes sociais. E desejo a todos vocês bons estudos.